pescaria quando nós vamos para um lazer, quando Jesus nos chama para pescar homens, porque os peixes vamos tirar ele de uma água limpa, de uma água que não tem nenhuma contaminação, mas pescar homens e pescar os peixes é para o nosso alimento, mas pescar homens não é tirar de uma água limpa, mas segundo a palavra você vai em busca daqueles que estão vivendo em um lamaçal de pecado, em um charco de lodo, não para o alimento, mas para alimentá-los, porque eles estão caminhando para a sua própria destruição. E para que isso aconteça, nós precisamos também da técnica e precisamos de aprender e entender como pescar esses homens, mas a palavra que nos traz que Jesus é o modelo, e nós precisamos caminhar com ele, observando a vida de Jesus, para que nós possamos proceder da sua forma, assim como ele fez, assim como ele procedeu, para chamar a atenção desses homens que estão vivendo em um momento, em um período, em um local de escuridão, em um lamaçal de pecado, segundo o salmista, em um charco de lodo, para mostrar a eles uma esperança e dar um alimento para a vida eterna. E quando eu olho para esse texto, me lembrando quando eu aceitei Jesus, na década de 90, casei com essa morena linda que vocês estão vendo. Aí veio a primeira filha, e depois de 2 meses, ela deita normal e acorda não sentindo o seu membro inferior esquerdo. E aí eu observo que quando na casa do Senhor, dentro desse chamado a ser pescadores de homens, então eu entendo que Jesus, ele nos leva por caminhos difíceis. Porque nos levar por caminhos difíceis é nos fazer entender que o modelo, ele precisa ser seguido no pé da letra, assim como ele é. E porque você foi chamado pescador de homens, foi otorgado para você. Pastor, você disse que isso foi direcionado, essa palavra, para os discípulos, para Pedro. Mas quando ele ascende aos céus, depois de cumprir a sua obra, ele disse para os discípulos: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí então nós entendemos que essa incumbência, ela passa dos discípulos para nós. E quando você foi chamado, você vai ser levado a compreender aquilo que Jesus compreendia. Você vai ser levado a entender da forma que ele entende. E você vai ser levado a enxergar a situação e as pessoas da forma que ele entende e da forma que ele vê. Não é possível você enxergar com os olhos dos outros se você não tiver uma experiência. E Jesus nos levou por caminhos difíceis. Em um tempo de escassez, enquanto estávamos nesse período de provação, veio a primeira filha. E aí essa filha, após 2 meses, a minha esposa tem essa paraparesia e vai para a cadeira de rodas. E aí o Senhor nos levou para um local aonde eu ganhei uma casa para morar ali no João Braz, aonde é a parte mais baixa do setor. E quando chovia, a água do Goiânia Vive e do João Braz parece que ia tudo para minha casa. E às vezes eu não compreendia aquilo que eu estava passando. E aí eu tinha todo aquele trabalho de fazer aquela limpeza todas as vezes depois de cada chuva. E nós estávamos ali, o que eu acho tão interessante, que aquele que chamou e aquele que te provou, ele é poderoso para te dar a vitória e vir com o livramento. Aleluia. Que uma coisa é ser provada para ser discípulo, e discípulo é aquele que é igual ao mestre. Para ser igual ao mestre, você vai ser levado a compreender como ele e a enxergar como ele. E aí então, dentro desse período, passávamos por períodos difíceis, conflitos internos, mas nunca deixamos de ir para a casa do Senhor, porque tinha algo mais forte
dentro de nós que nos impulsionava, e naquele momento nós sabíamos que tínhamos que ir para a casa do Senhor. Se eu for contar aqui a minha história, vai demorar um tempo, mas resumindo, para que você entenda nessa noite que você foi chamado. E às vezes você também pode pensar que Deus não está com você, ou de que realmente esse chamado foi algo dito por emoção. Mas quando eu estava ali, passando por situações e conflitos internos, eu pedindo ao Senhor que enviasse alguém para orar, para me fortalecer, pastor Davi, naquele momento difícil. Eu, a esposa nessa situação, a criança pequena, e eu naquele conflito interno, eu esperando que alguém fosse ali para orar comigo, para somar comigo. E aí numa dessas oportunidades aparece uma pessoa ali, e eu pensei, Jesus mandou alguém para orar comigo. Quando por fé a pessoa adentrando na minha casa nos cumprimenta, se achega, se assenta, e a palavra veio, e ela disse assim: eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque eu estou passando por um momento difícil. E aí quando eu deparo com aquela situação, e aí eu entendo que eu preciso de enxergar e entender a situação e aquilo que está diante de mim, a obra que está sendo entregue na minha mão, eu preciso de compreender com os olhos e com a mente do Senhor Jesus. O Senhor te levará por caminhos difíceis e permitirá que você sofrerá percas. E às vezes nós entramos em um conflito interno terrível e não compreendemos o que está acontecendo. É porque o nosso descanso não é aqui, e a nossa pátria não é aqui, porque você foi chamado por um modelo, e o modelo é o Senhor Jesus. E é isso que chamará a atenção das pessoas que está do teu lado, que não compreende o que está acontecendo, mas quando olha para a sua vida, sabe que há algo diferente, porque Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, e Ele estará com vocês até a consumação do século. Pastor, eu estou passando por uma situação que não tem precedente. E aí tem alguém olhando para você e não está compreendendo como é que você está caminhando, como você está avançando. E é isso que a palavra está dizendo para nós: vinde após mim. Se eu for falar aqui o sofrimento de Jesus, aquilo que Ele abriu mão por amor a minha e a sua alma, em partes Ele está nos dando o privilégio de sofrer por Ele. Quando eu olho para esse texto, a primeira pessoa que me vem à mente é a pessoa de Pedro. Eu me identifico com Pedro, não com aquela natureza explosiva, mas às vezes de muito teimoso, de não obedecer à voz do Senhor. E Deus, através de Cristo Jesus, pega aqueles discípulos, caminha com eles, leva eles para ter experiências estreitas, experiências que só eles tiveram com o Senhor Jesus, experiências a ponto de Jesus chegar a pregar o Evangelho, falar do reino, e aí então o povo e a multidão ter fome, e aí os discípulos chegam até Jesus e dizem: olha, Senhor, despede eles porque eles estão com fome. E ele disse: dá a comer a essa multidão. Senhor, não tem nada, como que nós vamos comprar para 5.000 homens, fora crianças? E ele disse: o que é que tem aqui? Tem 5 pães e 2 peixes. Ele: então coloca na minha mão, coloca o teu pouco na minha mão, porque eu vou fazer o milagre. Aleluia. São experiências que nós vemos com o Senhor, são experiências gloriosas na trajetória do nosso ministério, para ganhar almas para o reino do Senhor. Mas esse
essa coisa, esse negócio que o Senhor nos leva a ter essas experiências. E isso é glorioso no ministério. Quando eu oro, quando você ora, quando você declara no momento mais difícil da sua vida, às vezes você está passando uma provação, um conflito interno, você está sofrendo algo muito particular, mas você levanta pelo Espírito Santo e declara a bênção na vida das pessoas, e o milagre acontece. Aleluia! E aí você olha para aquela situação: Senhor, eu declaro o milagre, o Senhor faz o milagre, eu estou esperando e nada acontece. Isso são as glórias que nós passamos no decorrer do ministério e do chamado do Senhor. Aí Jesus pega, apresenta os pães e os peixes, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois desta pesca maravilhosa, ou seja, desse milagre da multiplicação dos pães, ele ordena para os discípulos atravessar o mar da Galileia, o lago de Genezaré. E ele espera para ir depois, porque ele ficou orando. Olha o modelo: depois de um milagre não é momento de descanso. Olha o exemplo: é momento de orar, é momento de estar no particular com Deus. E quando eles afastam ali da margem que eles estão no meio, levanta-se uma grande tempestade. Foi dito nessa noite da tempestade. Aí Jesus vem andando, depois de orar cerca de mais de 6 horas, ele vem andando por sobre as águas. E naquele momento, eles ficam atônitos, perplexos, com medo, desesperados, porque eles acham que é um fantasma. E aí Jesus vem andando por sobre as águas. Pedro, como sempre, é afoito. Quando ele olha aquela situação: Senhor, se for o Senhor mesmo, anda que eu vou até com o Senhor. Eles haviam visto o milagre da multiplicação. São as glórias que nós vemos no decorrer do ministério. Mas essas experiências nos traz um crescimento, porque é isso que nos faz compreender. Quando nós olhamos alguém e nós amamos aquela pessoa mesmo sem conhecer, a sociedade já entregou aquela pessoa à perdição, não dá nenhum crédito àquela pessoa, àquele ser humano. Aí o Espírito Santo dentro de nós, que ele mora dentro de nós, nos faz olhar para aquela pessoa e amar aquela pessoa como um filho, vendo que Jesus tem um plano glorioso naquela vida. E perdemos. E no decorrer dessa caminhada vamos vivendo essas experiências com o Senhor. E eu olho Pedro, Tiago, João, os discípulos chamados por Jesus, passando por essas experiências, entendendo os milagres que acontecia. Pedro foi levado até mesmo a negar Jesus, e nós somos colocados diante de situações em que precisamos de escolher Jesus todas as vezes. E eu lembro, quando Jesus, ele cumpre o seu ministério, é ressurreto, aparece aos seus discípulos, e ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido. Eu vos enviarei o Consolador, um outro Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. E aí, quando eu olho para esse texto, me lembrando da pessoa de Pedro, eu vejo um Pedro afoito, um Pedro de uma natureza explosiva, mas aguardando a promessa do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que os seus dilemas, aquilo que você não compreende dentro do seu particular com Deus, eu quero dizer que Jesus está permitindo, porque é através do seu testemunho, da sua vida, que ele vai ganhar vidas para o seu reino. Você foi chamado para ganhar almas, e é possível que você não abre nem a sua boca, mas alguém está observando a sua vida de forma que eles vão olhar para você e vão compreender que realmente Deus está na sua vida.
que realmente Deus está com você, que realmente Deus está importando conosco, que Deus está importando com a humanidade, que Deus realmente tem uma esperança para aqueles que são os desesperançados. Quando eu olho para Pedro, então, no final ali do seu ministério, quando ele ali aguardando a promessa de Jesus, ainda que ele negou Jesus por 3 vezes, depois da descida do Espírito Santo, aquele homem foi transformado do dia para a noite. E o que eu quero trazer nesta noite para nós, é que as experiências que os discípulos, eles tiveram com o Senhor na trajetória do seu ministério sendo formado por Ele. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles estavam recebendo direto da pessoa de Jesus. Mas eu quero dizer que esta igreja, ela recebeu o Espírito Santo quando Jesus outorgou para nós esse poder e essa autoridade. E é Ele que está com você para te fazer compreender. Quando você estiver talvez em um dilema assim como eu, pergunte: Jesus, o que é que está acontecendo? Porque em todas as circunstâncias da minha e da sua vida, é real que Deus tem um propósito, para que nesse propósito alguém venha ser salvo, cumprindo a promessa de Deus que fará de você pescadores de homens. Aleluia. Nos chamando para ser igual ao Senhor. E é isso que a palavra está nos chamando nessa noite, nesse tema: vinde após mim. É caminhar como Jesus caminhou, é falar como Ele falou, é proceder como Ele procedeu, e enxergar a sociedade assim com os olhos do Senhor, porque a palavra de Deus disse: olha, os homens não discernem aquele que é espiritual, mas o homem que é espiritual, ele discerne todas as coisas. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a estar de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor e louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por essa oportunidade, dizendo para você que não importa a sua situação, não importa a situação em que você está vivendo. Quando eu olho e me lembro daquilo tudo que eu passei e ainda passamos, nós compreendemos que nós temos da parte de Deus, é um privilégio de fazer parte desta grande obra, a obra redentora do Senhor, para salvar vidas através da pregação do Evangelho, às vezes até mesmo na nossa própria carne. Mas uma coisa é certa: a promessa de Deus, ela é real para a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E se você está aqui nessa